Eu não estaria aqui se eu não tivesse estado na UTI. Certo. Mas estar na UTI é trágico. Meu coração parou, João. Eu fui reanimado. Eu sou um cara que renasci mesmo, fisicamente. Isso é horrível. Como é horrível, se isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu jamais seria quem eu sou. Então, a vida não é aquele dia, aquele evento, é o que ele fez comigo. Mas Quando eu restauro isso, isso me dá poder. isso, Eu não sofro mais. a restauração que você está falando é a ressignificação? É a ressignificação. Essa é a palavra. É a palavra. No coach, a palavra é ressignificação. Certo. Que é reprogramar? É o Que quê? é reprogramar, que dar um novo sentido e um novo significado para a dor como aprendizado. Nós precisamos aprender a melhorar os significados para a nossa vida. Aí uma mensagem poderosa. Para quem, eu tive uma família ruim, eu não estudei numa escola boa e não sou inteligente. 99% das pessoas tiveram problemas e não tiveram uma escola boa. Por que tem pessoas extraordinárias? E por que Porque tem elas quem consegue? decidiram pivotar e dar um novo significado para a vida. Dor, é dor. Mas aonde que encontra antídoto? O único lugar, no veneno e na dor. Não existe conhecimento e poder maior da mente do que a restauração, a reconstrução, a ressignificação das dores em aprendizado. Bem-vindos ao Pivotando, aqui dos estúdios do SBT, nos canais digitais do SBT News, esse programa dos erros aos grandes acertos, esse programa que traz sempre um empresário, um investidor, um especialista, alguém que tem uma relação comigo, alguém que possa principalmente te ensinar, te ajudar, te orientar, te mostrar o como fazer, principalmente as pivotadas que deu na vida, né? Essas pivotadas servem muitas vezes de exemplo, são os anticorpos que a gente vai criando para enfrentar a jornada da vida. Você que está aí assistindo o Pivotando dessa semana, hoje você vai ter uma incrível experiência com um dos melhores e maiores pensadores do país, um cara que desperta o mindset das pessoas, mindset é a mentalidade, né? Ensina você a como criar riquezas através dos seus ensinamentos. Olha, só para você ter uma ideia, são mais de 60 livros publicados. Sabe o que é isso? 60. Eu digo sempre que lá no ambiente do portal digital dele, é onde eu me inspiro muitas vezes, é onde eu busco informação. Ele já era meu chat GPT, meu Google, sem ele saber antes, né? Mas o meu amigo que está aqui hoje é o José Roberto Marques. Muito obrigado, Zé, por estar aqui com a gente. Tudo bem, John? Que maravilhoso estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu fiquei muito curioso, porque pivotar é algo interessante, né? Bastante é interessante. O próximo nível, a próxima forma. E em algum nível, todos nós precisamos pivotar todos os dias. Todos os dias. Na verdade, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer, mas antes, o que eu preciso dizer, cara, é que você tem mais de 30 anos de experiência como Master Coach Sênior, né? Vamos falar o que é isso. Você é o presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que nasceu lá em Goiás, lá em Goiânia, e hoje está aqui em São Paulo. E você está no Brasil inteiro, na verdade, ajudando e falando com milhares e milhares de pessoas através dos teus treinamentos, dos teus eventos e também dos livros, né, Zé? Então a gente tem muita coisa para falar para as pessoas hoje, para ensinar, para mostrar, para orientar, porque, Zé, a gente vive uma crise, e eu falo com muitos empresários, uma crise de mentalidade, eu vou te falar assim, né? Porque muitas vezes não é o problema da empresa do cara, é o problema do empresário por trás da empresa dele, né? E transformar e ensinar essas pessoas a pensar de maneira correta, ou destravar, ou tirar os seus bloqueios também é muito importante. E você tem feito esse trabalho ao longo desses anos e também é responsável por parte, né, daquilo que eu progredi e prosperei na vida, porque muitos dos seus ensinamentos eu uso para a minha vida pessoal e para o meu negócio. Então, o Pivotando hoje tem um sabor especial para o João, porque você faz parte da minha trajetória e com vários ensinamentos, então eu tenho gratidão a isso, né, pelo fato de você participar não só da minha vida, mas da vida da minha família também, né? Então, e a primeira pergunta, né, que eu faço é exatamente essa: o que é pivotar? Como foi pivotar a sua vida? Como é, o que é pivotar? O que representa isso para você? Para mim, pivotar é a tomada de consciência que você tem de cada ciclo que nós precisamos melhorar e aprofundar. No fundo, eu penso que podemos ser melhor a cada dia, e pivotar é pivotar todos os dias, mas tem
tem as pivotagens que são muito mais poderosas e profundas. A relação primeira, você como ser humano, você como pensamento sistêmico, você como pai, como filho, como irmão, você como cristão ou dentro da tua fé. Então, a gente começa a pivotar esse processo de se conhecer e de saber quem você é. Depois, tem o nosso trabalho. Aliás, a gente começa a trabalhar, de repente você constrói uma carreira, e aí você vê que está vivendo uma missão de vida, que você está apaixonado, até que você encontra o teu chamado. Então, o trabalho um dia se tornou carreira, depois missão, e aí um chamado. E no chamado é quando você realmente acredita que Deus colocou você aqui nessa terra para você ser um enviado, um missionário, para você ajudar as pessoas a pivotarem as próprias vidas. E eu, através da ciência, sou um cientista do comportamento humano, que o meu mais fácil é simplificar áreas complexas do cérebro, da gestão, de uma forma simples para as pessoas. E eu penso realmente que nós precisamos saber quem nós somos, para conhecer as pessoas, para conhecer os processos da nossa empresa e para a gente poder impactar o mundo através dos nossos produtos e serviços. Muito bem, você explicou em poucas palavras um pivotar científico. Primeira vez que eu tenho um pivotar científico aqui, o que é pivotar científico. Mas muito do que você fala e essas etapas, né, até encontrar o tal do chamado, do propósito e tantas essas coisas, e eu acredito muito nisso, que você passa a fazer aquilo muito naturalmente, porque você começa a ganhar também por aquilo e faz aquilo que você foi chamado para fazer. Mas essa descoberta, esse nível de consciência que você falou, não é fácil. São ciclos, né? Inclusive tem a história dos setênios, né? De 7 anos e tal. Como é que é uma pessoa que... Porque a consciência, ela vai despertando e você vai vendo coisas novas. Eu digo assim, o cara foi para a praia, nunca viu o mar. Eita, desperta um monte de coisa ali, vários sentimentos ao ver o mar, né? E aí você passa a descobrir coisas que você nunca tinha visto. Então, a vida da gente é assim, são descobertas, essa consciência. O que é exatamente o despertar da consciência? Como é que funciona a máquina, o cérebro humano? Nossa, amei, que pergunta maravilhosa. Quem nós somos? Nós somos as percepções que nós damos para as coisas desde o dia que a gente nasceu. Então, como eu aprendi, o que significa família? A resposta do que significa a família é a forma que eu vou viver a minha vida. Pensa, eu converso com alguém, a pessoa diz, família, é longevidade, é conexão, é ambiente seguro, é porto seguro. Pergunto para outra pessoa, ela vai dizer, é dificuldade, é guerra, é problema. Pensa lá no profundo da estrutura do pensamento da pessoa. Quem é que tem mais facilidade sobre a vida? Quem se sente confortável da tua origem, da tua família, ou quem tem essa diversidade? Enquanto eu não tomar consciência que família é a única razão pela qual eu existo, porque além de ser bíblico, é genético. Meu pai encontrou minha mãe que deu origem a mim, com amor, sem amor, por acaso. Se eu não honrar e respeitar o meu começo, o meu início, como eu vou ter meio e fim? João, é muito interessante sobre honrar e respeitar a nossa história, sobre contar a nossa história. Se eu não honro a minha família, a minha origem, eu não tenho início. Quem não tem início tem meio e tem fim. Isso é muito óbvio para mim, porque eu vivo isso, mas e a pessoa que tem a sogra chata, aquela confusão, aquele ambiente? Eu sei que não é bom ficar falando sobre isso, no sentido de ficar reclamando, mas quem só conhece aquele ambiente e não consegue respirar outros ambientes, ele consegue a consciência para identificar que ele precisa agradecer e dar perdão e essas coisas todas, para poder ter uma nova vida? E nesse caso aí ele tem que pivotar rapidamente. Exatamente. E como que eu pivoto? Como é que faz isso? Buscando conhecimento. Boa. Nossa consciência, a nossa inteligência é baseado nas informações que a gente tem. Se eu não tenho essa informação, o meu cérebro não processa. Boa. Não tem essa conexão. Nossa mente são registros, são trilhas neurais. Então, eu vou na minha vida conhecendo as coisas e criando trilhas neurais. Uma grande linguagem de computador. Certo. Mas se eu não tenho a informação, não tem essa trilha. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir atrás. Você disse, eu não conheço a praia, eu conheço. Eu disse, uau, a natureza, o sol, a divindade, o pôr do sol, que lindo. Então, o que nós precisamos fazer a cada ciclo? Mudar, tirar a bunda da cadeira, ver novas coisas. Você precisa saber como você funciona. E como nós funcionamos? Nós funcionamos de acordo com as nossas memórias.
não somos exatamente o que nós vivemos, somos a consciência que nós temos do que nós vivemos. João, tem uma pesquisa sobre os bilionários, que cada 100 bilionários, 98,5 faliram 3 vezes e meia em média. Ou seja, tiveram muitos problemas. O que faz uma pessoa ter muitos problemas e metaforicamente ou formalmente se tornarem bilionárias e as outras fracassadas? A consciência, a decisão, a mudança de fase, a mudança de ciclo. Nós precisamos aprender a melhorar os significados para a nossa vida. Aí uma mensagem poderosa para quem, eu tive uma família ruim, eu não estudei numa escola boa e não sou inteligente. 99% das pessoas tiveram problemas e não tiveram uma escola boa. Por que tem pessoas extraordinárias? E Porque elas decidiram pivotar e dar um novo significado para a vida. Dor, mas aonde que encontra antídoto? O único lugar, no veneno e na dor. Não existe conhecimento e poder maior da mente do que a restauração, a reconstrução, a ressignificação das dores em aprendizado. Olha essa frase. Em vez de ficarmos reclamando, blasfemamos, por que a gente não toma consciência? Quem disse para você que não foi você? Que o próprio Deus, ou inconsciente coletivo familiar, colocou nessa terra, nesse tempo, para restaurar, para ressignificar, para que você tenha consciência que foi você que Deus colocou na terra para mudar a história da família. Então, em vez de ficar reclamando, repetindo aquele padrão, vamos estudar, vamos ver como a mente funciona, vamos ver sobre os processos da vida, vamos ver sobre os ciclos da natureza. A ciência, João, acelera as pessoas. Quando eu sei como eu funciono, como eu sei como a mente funciona, como eu sei como perdoar, porque perdoar é método, é muito mais fácil perdoar com método. Eu tenho uma vida infinitamente melhor. E se a pessoa está sofrendo, é hora de ir atrás de conhecimento e pivotar, sair desse buraco, desse abismo. Tem os conhecimento, inclusive técnico para isso, e você pode estar passando uma dificuldade na sua empresa, dificuldade de relacionamento. Olha o que o Zé Roberto está falando, né? Isso é uma questão de conhecimento. Eu gosto muito de uma frase que o Edu Lira, da Gerando Falcões, fala, que não é onde você está, mas é para onde você pode ir ou para onde você vai, né? Então, é exatamente isso que você falou. Traduzindo de uma maneira bem mais simples, tipo, poxa, se você consegue entender que tem coisas além daquilo, você busca conhecimento e parte para aquele além, né? Muitas vezes é um desconhecido, mas você vai descobrindo e vai programando a sua mente para uma coisa positiva, para uma coisa melhor para a sua vida. Dentro disso que você está explicando e falando, você toca num ponto, para mim, muito importante, que é a programação do bebê, né? Que é aquela história de que você vive coisas no inconsciente com a família, isso. Pai, mãe, e aquilo você cresce com um trauma e você não sabe nem por quê, não é? Então, você vê muito dos teus clientes, pacientes, situações como essa, dos teus alunos, como é que você, uma pessoa que não sabe que ela tem uma dificuldade e ela age dessa forma, porque foi programada desse jeito no cérebro, lá no chip do computador, né? da linguagem que você fala. E como é desprogramar isso? Simplesmente mudar esse chip? Como é que funciona? Toda programação e toda memória, ela pode ser reprogramada. Como que nós funcionamos? Nós funcionamos com intensidade de memórias. Quando eu falo, por exemplo, mãe, pai, irmãos, família, a mente logo vai buscar o quê? As memórias que têm maior impacto emocional. O nosso cérebro é automático, ele é programado. Não é quantas vezes eu estive na família, é com quais foram as maiores intensidades que eu vivi com a minha mãe e com meu pai. Então, nossas memórias têm um nascimento nas emoções mais fortes. Porém, se eu tive 10 anos de coisas boas, e aí eu tive uma dificuldade maior, uma única memória maior do que tudo isso de bom, a minha mente vai lembrar da dor e vai esquecer dos 10 anos que nós vivemos bem. Então, o que nós precisamos fazer? Criar um novo impacto emocional, uma única nova memória com maior poder, maior força, maior intensidade. Um poder de apagar as outras? Isso. Um poder uma de substituição? Uma emoção maior substitui, transcende, restaura, ressignifica todas as emoções menores. Eu posso ter 5.000 problemas com uma pessoa com uma intensidade métrica, por exemplo, de -10. Tá. Mas se eu tiver um encontro, se eu tiver uma emoção, uma única, 10, com uma intensidade 10, a 10 sobrepõe a 5.000 menos 9. Entendi. Então, a vida é sobre programar e se permitir a viver fortes emoções positivas.
Pensa, às vezes a pessoa tem 20, 30, 40 anos de casamento, é uma coisa maravilhosa. Acontece uma coisa muito ruim, muito ruim. É provável que o casamento acabou. Um fato, um único. Então a nossa mente é tão poderosa que ela trabalha com os registros de maior intensidade. Sabendo disso, nós podemos acelerar os processos de perdão, de cura, de reconstrução interna. De precaver, né? De precaver, né? Saber que isso é possível, por exemplo. Evita. Então, eu tive uma relação ruim a vida toda com a minha mãe, então é uma dificuldade. É nada. Você pode, num estado de oração, e no meu caso, que sou técnico cientista, num estado de meditação, tendo uma frequência da mente ideal, aí é uma longa história, que nós temos frequências mais baixas, que a emoção é muito mais forte. Então eu posso, numa única meditação guiada, numa história, numa metáfora, sentir algo tão forte, imaginar que o meu cérebro acredita como sendo real. João, olha que interessante. O nosso cérebro, ele não distingue pensamento de realidade. Todo o processo neurofisiológico e químico do cérebro é um processo do pensamento e não da realidade. Certo. Então eu posso criar emoções construídas em mim que têm a mesma reação química que eu não vivi, que eu criei. Entendi. Então, olha que lindo. Não é tão difícil assim. Por isso que eu sou apaixonado sobre o sistema nervoso central, sobre as emoções, sobre as frequências do cérebro, que parece que é uns palavrão que é difícil, mas é muito simples. A gente fecha os olhos, tem uma música ideal de fundo, a gente constrói uma história, vai caminhando por essa história. Nós somos possíveis de sentir coisas tão fortes, na imaginação. Mas o processo químico do corpo é o mesmo. A vida é sobre tomar consciência e a vida é sobre um processo químico, físico no corpo. Wow. Gente, por isso que eu amo falar de ciência e espiritualidade. Porque é muito forte você aprender como a mente funciona. É mais fácil. Mas, Zé, você hoje transita com muita naturalidade em todos esses assuntos complexos e você fala simples, né? Isso é muito importante para o entendimento de todo mundo que está assistindo, inclusive meu, mas nem sempre foi assim, né, Zé? Lá atrás você teve um aprendizado, você teve as suas pivotadas enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto construção desse homem, desse cientista que você é hoje. E já eu quero saber um pouco dessa trajetória, até porque essa história de você construir na meditação e pensar de olho fechado ou qualquer coisa, eu tenho uma história minha muito particular que ela pode ser útil para todo mundo que está assistindo. Eu queria que você me traduzisse o que foi que aconteceu comigo nessa situação minha particular. Então, antes de saber como foi essa tua trajetória até os dias de hoje, que acho que é importante para construir quem é o Zé Roberto hoje e por que você tem tanto sucesso, milhões de seguidores e tantos livros e leitores e fãs como eu, né? Eu queria dizer para você que está assistindo que o Pivotando, ele tem um QR Code aqui na tela que você pode participar do programa. Você pode participar respondendo perguntas sobre este episódio, você pode ganhar um e-book desse episódio, você pode... tem prêmios, tem livros, tem várias coisas que a gente está fazendo nessa gamificação, né, para fazer com que você participe, interaja do Pivotando de uma maneira lúdica, de uma maneira gamificada, para você estar aqui dentro com a gente, como se estivesse aqui participando junto com o Zé. Então você entra aí na plataforma, se cadastra e você vai ver todos os episódios do Pivotando, inclusive esse, para você participar e ficar mais próximo de mim. E quem sabe um dia você vir aqui, né? Por que não? A gente fazer um ambiente aqui no SBT, tá todo mundo aqui. Já pensou todos os participantes do game do Pivotando? Quem sabe, né, Zé? Uau. Por que não, né? Então vamos lá. Voltando aqui. Como então, quem era o Zé Roberto adolescente? Como é que você chegou ao mundo do coaching? Quem você modelou? Que tipo de treinamento você fez? Como foi a tua trajetória, Zé? Eu fui um aluno estudioso, mas todo aluno estudioso ele é introspectivo, né? A gente brinca de que o nerd ele é introspectivo, ele é voltado para dentro. E esse era quem eu era. E essas pessoas normalmente são meio separadas. Aí tem as brincadeiras, que hoje tem um nome técnico de bullying, né? Sim, técnico. Antes era brincadeira. Mas você te chamava de quê, Zé Roberto? Nossa. De quê? CDF, né? Ah, sim, por estudar demais. É isso. E também tem outros nomes, né? Sim. Tipo, pequenininho, tampinha, amostra grátis. Porque eu aprendi a ler e escrever em casa. Então, eu sou precoce na escola. Tá. Eu tinha 2 anos a menos que a galera da minha sala. Então, eu já não sou muito alto com 2 anos Você a é menos. daqueles
com QI elevadíssimo, você já fez algum teste disso? Eu nunca fiz um teste. Você acredita que mas eu né? posso dizer que a minha facilidade de aprender, ela é bem diferente. Bem diferente. E você já tinha percebido isso enquanto jovem, né? Tinha. Eu sou uma pessoa que gosta de ler e escrever desde 5 anos de idade. Uau. Meu pai me alfabetizou em casa, então é uma longa história. O homeschooling já fazia parte da tua vida. Já era totalmente vida. E aí, essa separação, essa coisa. Mas meu pai era muito bondoso. Né? Ele sempre buscava uma explicação. Não, os meninos é porque você é 2 anos adiantado. Estão brincando com você, é admiração. Aí ele ficava me convencendo. Aí um dia ele me disse, se eles continuarem a fazer isso, fala para eles que você não vai dar mais cola para eles. Eu comecei a vender, a negociar com 12, 13 anos sobre cola. Gente, é muito legal. Chamar os meninos para colocar o nome no trabalho. É muito, muito interessante. E aí, eu conheci um outro mundo, né? Que a gente podia negociar as relações e ter um ganha aí, uma troca que nada mais é de que comprar e vender. Eu penso que essa pegada que eu tenho, por mais que eu seja filosófico, científico, eu tenho uma pegada empresarial. Tem bastante. Eu sou um trabalhador. Demais. Eu adoro que você fale isso. Eu sou uma pessoa extremamente trabalhadora. Pessoal, você não tá entendendo. Ele é muito trabalhador. Assim, toda vez que eu falo com o Zé, ele está em algum treinamento. Inclusive hoje. Inclusive, olha, saiu do treinamento e veio para cá. Então, assim, o Zé, ele vira à noite, ele trabalha muito, ele ama o que ele faz. Amo. É impressionante como ele ama educar e ajudar as pessoas. E eu já participei, minha esposa já participou dos seus treinamentos. E a gente realmente se empolga com aquilo e é envolvente a forma com que você lida pela sua paixão. Sim. Né? Ô, João, mas assim, indo muito rapidamente da adolescência para a juventude, aí tem a história que eu me tornei juiz de paz na minha cidade muito novo, comecei a fazer casamento. Casou com quantos anos? Eu casei 21. Você, antes de casar, 21 anos, que foi cedo, você trabalhou? Trabalhei. Vendendo coisas? Trabalhei, vendia tratores. Tratores. E fazendas. Eu sou corretor de imóveis desde 19 anos de idade. Ah, tá. Então você era corretor de imóveis e vendia trator. Isso. Sempre para os outros, no CNPJ alheio, né? Isso. Com 21 você casou e quis montar o seu próprio CNPJ? Isso. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Mas qual foi a sua primeira empresa? Minha primeira empresa foi uma empresa de representação de tratores. Ah, foi? Porque eu trabalhava e depois eu tinha a minha. Certo. E aí, interior de Goiás, maravilhoso. Muito agro. Trator, muito agro. E comecei essa caminhada. Depois fui para o mercado de automóveis, para o mercado de alimentação, que é supermercado. Sempre com a sua empresa de representação. Sim. Até que Deus foi me preparando para ensinar e para me conectar mais profundamente com as pessoas. Qual foi o dia que você disse assim, cara, você vai falar assim, Deus foi me preparando, mas foi do nada, de repente você estava numa sala de aula dando aula? Como é que foi essa preparação? Até porque as pessoas estão nos assistindo para ver que, cara, o que aconteceu com o Zé pode acontecer com qualquer um de vocês. Né? Sim, então... sim. Eu gostava muito da igreja. Certo. Então eu cantava no coral, eu fui coroinha há muitos anos, eu era presidente de grupo de jovens, aí eu já comecei a melhorar os relacionamentos. E gostar das pessoas. É porque você era vendedor, você se relacionava, né? Bastante. E quanto mais você relaciona, mais você vende. E Deus, depois de tudo isso, me trouxe um evento traumático na minha vida, que eu fui parar na UTI. E na UTI, aí sim, mas que a emoção emoção de trabalho? Pela vida e pela morte. Na verdade, eu tive um evento traumático onde eu fui assaltado. Ah, tá. Okay. Aconteceu. Aconteceu. Né? E aí as pessoas dizem, mas por que foi você? Porque Deus quis acelerar o processo da minha evolução. Okay. Porque eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou se não fosse aquele dia. Traumático, horrível, mas que mudou a minha vida para melhor. Então, mas essa consciência você tem hoje, mas quando aconteceu você não tinha? Era desesperador, tive síndrome do pânico, fiquei doente pra caramba, totalmente depressivo. E aí começou a minha busca. O que está acontecendo comigo? Então foi a partir do que aconteceu com você que você foi em busca. Exatamente. O seu aprendizado foi que te transformou no treinador que você é. Exatamente. Uau. E como eu funcionava, como eu comecei a funcionar e como que eu ensino isso para as pessoas. Ninguém precisa ir para UTI. Nós podemos criar essa emoção forte sem estar na UTI. Isso é a meditação. Então eu fui estudando mais e mais. Por que eu cantava, porque eu tinha tantas variações de timbre de voz, porque eu era apaixonado por música. Aí eu descobri que os estados, as frequências alteradas da mente, que a voz, que a música de fundo, expande, abre a consciência e as memórias. Uau.
E então, com 21, você abre o primeiro treinamento. Não, 21 não. Com isso já o primeiro treinamento, ensinar o que você Nas aprendeu. empresas que eu tive, eu sempre fui um super professor de Professor, tá, ensinar, de certo. treinar, de vender, de atender. Então eu tenho essa pegada de ensinar. Certo. Ensinava as pessoas a orar na igreja, a cantar. Eu tenho essa ideia legal. Só que aí foi se transformando em negócio. Certo, então, quando foi, com quantos anos que transformou em negócio? 25, 24? Ah, mas mais ou menos, né? É. Entre 22, 23 anos, por aí. Ok, aí Que eu você... tive A sacada, aí você montou um todo esse relacionamento é negócio. negócio, ou seja, um treinamento. Aí você montou, você foi aprendizado, você aprendeu, e você agora eu vou ensinar. Aí fui estudar. O que eu preciso aprender? Coaching. Coaching. O coaching já em 1999, tem 25 anos. Eu Ou já seja, tinha 32 anos. Mas eu já tinha estudado muito programação neurolinguística. PNL. PNL. Eu Tá. fiz muito curso de PNL. Tá. Onde tinha um curso, eu sabia, eu ia lá fazer. Você ia fazer para aprender, Para né? aprender, para ensinar. Para ensinar. E Qual aí, é a forma melhor de aprender? Ensinando. ensinando, é verdade. Que registra muito, né? Aí comecei. E sempre fui um estudioso curioso. Então, o que tem aqui? Mindfulness, que é uma meditação interessante. E quem são os grandes nomes do mundo? O que eles estudaram? E eu comecei a estudar biografias, livros, e aí fui estudando, até que Deus me deu realmente um insight. Assim, você nasceu para isso. E que eu chamo de chamado. E como foi esse chamado? Foi aonde? Quando você entendeu? Na UTI. Na UTI. Mas Sim. a UTI foi mais cedo. A UTI faz 25 anos. Eu Então, tinha foi 32 antes, anos. foi antes. Você já tinha 32 anos. Já tinha 32 Não foi anos. Aí é um chamado. Tá. Eu tinha uma carreira, tinha uma missão. Aham. Mas eu disse, não, eu sei porque eu nasci. Mas antes eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu quero ensinar as pessoas. Isso eu já tinha. Entendi. Até porque você já tinha um estudo sobre PNL, Sim, né? bastante. E aí você ampliou esse estudo a partir do evento que aconteceu De com você. 22, 23 anos até 32, eu fiz dezenas de cursos de PNL. Entendi. Até eu ficar sabendo que existia essa palavrinha que é coaching, que na verdade é um método. Então, coaching é interdisciplinar. Coaching não é ciência, é método. E descobri, então, que eu poderia, na interdisciplinaridade, em tudo aquilo que eu estudei, potencializar esse método. E é isso que eu faço hoje. Lembrando, João, que a gente tem também uma instituição de ensino superior, né? O meu trabalho, eu tenho uma faculdade, inclusive com nota máxima no MEC, que é nota 5. E onde é ela? Em Goiânia. Goiânia. Em Goiânia. Mas também se chama IBC? Chama IBC. Também Faculdade IBC. IBC. É. Faculdade IBC. Isso. E qual é o curso da faculdade IBC? Temos administração, temos marketing, temos técnico e transação imobiliária, temos gestão de pessoas. Tudo que você faz bem feito. É tudo que eu faço. Você escolheu exatamente. E agora estamos concluindo a psicologia, que ainda não está 100% pronto. E quando foi que nasceu, então, depois desse tempo todinho, nasceu... Aí você... Não, voltando o coaching, aí você foi estudar coaching. Sim, com os maiores do mundo. Isso. Quem era a sua referência? Para mim, a minha maior referência como pessoa, como profissional e como empresário é o Tony Robbins. Tony Robbins. Eu admiro ele pra caramba. Então foi com o Tony Robbins que você... Muitos cursos. Muitos cursos com o Tony Robbins. Muitas então, viagens. Tony Robbins te inspirou também. Inspirou. Inclusive, modelei, estudei. Legal. E a partir daí você voltou para o Brasil, a partir daí você instruiu e instalou e montou o IBC. Exatamente. Em 2006 eu tive esse insight. Vou montar essa escola. Tá. E a partir daí você começou com um curso, 2 cursos, 3 cursos e foi crescendo. Exato. Hoje temos mais de 40 cursos, são mais ou menos 15 pós-graduações, MBAs. E é uma... Como que eu vou falar? É uma trilha infinita. Você vai abrindo. Não, você está toda hora com alguma trilha dessa daí. Quantos alunos já passaram pelo IBC nesses anos todos? Passou 5 milhões e um pouquinho mais de 5 milhões de pessoas treinadas, né? É muita coisa. É muita gente. Como profissional coaching, eu tenho 120 mil. 1000 alunos. 1000 alunos. Coaches. Chama de coaches? Como é que chama de quê? São de coaches. Não, são coaches ou coaches? São coaches profissionais formados por mim. Ah, você passou a formar coaches. Isso. Né? Então eles são meus coaches, mas também são profissionais coaches. Que tem os coaches que eu dele. atendi olhando no olho, assim, cadeira na cadeira, um pouco mais de 2.000 pessoas nos últimos 25 anos. Uau. Porque eu também amo atender. Você ama atender, inclusive, tem vários e vários artistas, inclusive aqui da casa, Sim. que você atende. Sim. Eu encontro de vez em quando esses artistas com você. Aliás, a gente vai falar isso no final, você tem até uma casa que você faz, a Casa do Zé, né? Sim. Você faz a Casa do Zé, que é um reality show que você fez lá em Goiânia, na sua casa, né? Depois a gente vai falar sobre isso, que foi uma maneira pela qual também você popularizar
esse método, popularizar o teu trabalho, né? Você construiu uma forma de comunicar o que você faz, né? Que muitas vezes é um pouco escondido e até, Zé, Isso. não só escondido, é até desconhecido e também, quem não sabe o que começa a falar mal também, né? Você não tem a menor ideia nem do que tá falando, é Tá verdade. falando e fala mal, né? Fala mal. Fala mal, como se fosse um charlatão, ou não sei o quê, né? E como é que você conviveu com isso? Porque você ainda assim tem 5 milhões de pessoas treinadas, ainda assim você continua crescendo e ainda tem gente que desconhece e fala mal. Então, assim, aqui é uma oportunidade, inclusive, de desmistificar isso. Coaching, João, é método. Então, tem pessoas que imaginam que coaching é ciência. Não é ciência, é método. Agora, esse método é mais efetivo quando você tem mais conhecimento de diversas ciências. O comportamento humano é a base da vida, é a base do relacionamento, é a base do negócio, o quanto você conhece de pessoas. Então, o profissional coach, ele tem mais sucesso ou menos sucesso, depende do conhecimento que ele tem. E o conhecimento não é um conhecimento empírico, é estudo, é base de teoria científica. Eu te falei, nossa faculdade, ela tem a nota maior do MEC, é 5. Uau. Então, existem faculdades maravilhosas, pois é, mas a nossa também é a maior nota, é o máximo, é impossível ser maior. Por quê? Porque temos cientificidade. Nós não ensinamos coisas aleatórias, empíricas. Nós ensinamos coisas com estrutura. E, João, são 72 livros e 13 72? 72. Eu falei 60, falei errado, perdão. Mais de 60, mas são 72. Perdão, eu tenho 12, acho muito. E eu tenho 13 mil artigos na internet. Eu escrevo todos os dias, 365 dias por ano. Eu leio todos os dias. E eu consigo, nesse diálogo interno de escrever, de ensinar, a mente expandir, que é o que a gente chama de neuroplasticidade do cérebro. Quanto mais conhecimento você tem, mais facilidade você tem de aprender. Então as pessoas têm que entender que coaching é um método. E depende do teu conhecimento, da tua história, leva mais sucesso ou menos sucesso. Não existe milagre. É uma vida construindo um método para simplificar o tempo, mas sem essa vida e esse método não vai funcionar. Então, a pessoa que está assistindo que não sabe o que é coaching e tal, e ela ouviu falar mal, né? De algum momento ouviu falar mal, tem inclusive até colegas nossos que nem falam mais essa palavra porque não quer que as pessoas interpretem o que ele faz de coaching. Né? Então, assim, para mim, coach nos Estados Unidos chama treinador, né? É um treinador. É um treinador. É um mentor. É um mentor, um treinador. Um apoiador, um motivador, um técnico. Várias coisas que só faz ajudar a pessoa que está conversando com ele. E como é que é um pouco desse método? O cara procura um coach, o coach faz perguntas, o coach... Como é que funciona mais ou menos, em linhas gerais, o método? O coaching nasce assim, você me procura e diz, eu quero algo novo na minha vida mais rápido do que eu faria sozinho. Tá. Você me ajuda? Então eu vou te apoiar. Isso chama estado desejado. Quando eu olho aqui na frente o que eu quero, antes de eu saber o que eu quero, é quem eu sou hoje. Então, é o estado atual. Eu preciso ajudar você a gerar reflexões, vou fazer muitas perguntas para você tomar consciência, vou utilizar muitos métodos que eu sei para tangibilizar e metrificar o que é subjetivo. Eu amo dizer que o mundo subjetivo não tem métrica. A gente não entende direito o que é muito, o que é pouco. De 0 a 10, o quanto que eu estou feliz? 10. Uau! De 0 a 10, o quanto eu estou feliz? 5. E isso eu entendo. Eu estou muito feliz. Vai saber quanto feliz. Então, coaching é tangibilizar o que é subjetivo, primeira coisa. Então, eu vou te atender, te fazer perguntas, usar essas ferramentas para você ter uma consciência. Minha vida é assim. Eu sou feliz quanto? Na minha família, comigo mesmo, com o meu corpo, com o meu dinheiro, com o meu investimento, com a minha evolução, contato de vida. Qual a clareza que eu tenho de como está a minha vida aqui hoje? Primeira coisa, estado atual. Aí eu olho ali. O que eu posso fazer em 10 sessões, com o método que eu criei, em 10 atendimentos, que pode ser semanais, quinzenais ou mensais, para ajudar você a projetar aquilo que você quer? Que você demoraria, por exemplo, em 1 ano, como que junto com você eu consigo fazer em 4 meses? Então, qual é o grande valor do coach? Que eu possa dedicar o meu conhecimento para apoiar todo o teu conhecimento para a gente fazer aquilo que você demoraria 1 ano, 3 vezes mais rápido. Então, coaching é 2 pessoas conectadas, compartilhando os conhecimentos e os métodos para ter um objetivo, uma meta específica mais rápida.
João, isso é divino. Isso é maravilhoso. Alguém me ajuda a conseguir fazer mais algo, mais rápido. Como que isso é ruim? E na verdade, é te ajudar a se encontrar, né? Isso. É você que sabe as respostas, na verdade. É você meio com você mesmo que consegue identificar o que você nem sabia, não tinha consciência, como você falou. É despertar essa consciência através das perguntas poderosas desse método. Basicamente é isso, né? Isso. E o coach, a gente não fica falando para a pessoa fazer o que ela precisa fazer. Sim, claro. A gente pergunta e ela escolhe. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Conscientemente. Isso, conscientemente. Gente, intencionalmente. É um método abençoado. Que é duas pessoas compartilhando o melhor de si. Maravilha. Então, essa implantação do IBC, você teve no começo desafios? Você teve... Foi difícil para você financeiramente? Fala um pouco dessa forma de montar o IBC. Quais foram as lições que você teve de montar uma empresa do zero, pós-morte, né, que você teve naquela situação? 2 anos depois, que foi esse processo de minha reorganização interna e meu empoderamento, que eu tive o insight do IBC. Tá. Pensei, quero levar esse método para mais pessoas. Geograficamente, o que custa menos? Onde? Por isso que eu estou em Goiânia. É o meio do Brasil que eu queria atender. Eu imaginava naquela época que era o Brasil, né? Eu tenho aluno em 40 países hoje, mas eu imaginava que era o Brasil. Como eu fico de Manaus a Porto Alegre, no meio, mais barato, Goiânia. É por isso que eu montei o IBC lá. Então tem a ver essa estrutura logística. Eu pensei em logística. Como que as pessoas vão me conhecer? Aí tem todo o trabalho do marketing digital, que eu sou um dos pioneiros, né? Lá atrás mesmo. Como será a minha equipe? Como será o processo de venda? Quais serão as certificações? Porque eu gosto muito, como estudioso, que eu fiz a vida toda, esse negócio de métrica, de certificação, de validação, de academia, entende? Mas tanto você ter as certificações como certificar. Certificar as pessoas. Certificar as pessoas. Porque é diferente. Eu estudo numa escola legal, tá, mas eu estudo numa instituição de ensino superior que tem a nota máxima no MEC. Então, não é comum, é diferente. Então, eu tenho essa preocupação. E aí como que eu vendo isso? Como que eu começo? João, eu tinha uma ideia sensacional. Porque não era faculdade na época, não era nada disso, era uma salinha 3x4. Né? Era um sonho, né? Na verdade, era a varanda da minha casa. A varanda da sua casa. Então, eu só estou falando e relembrando isso, que é para as pessoas se conectarem com você. É a varanda da minha casa. O IBC era a varanda da minha casa. Aí, meus queridos, faça uma lista das pessoas que você conhece. Como eu já era muito relacional, eu escrevi 127 nomes, mas eu escolhi só 3. Para quê? Então, porque eu queria visitar essas pessoas para arrumar 3 padrinhos, para compartilhar minha ideia e para tomar consultoria com eles. Não era investimento, não era dinheiro? Não, eu não sabia nem como começar. Então, poderia até ser dinheiro. Porque, poxa, como que esse cara pode me ajudar? Aí eu lembrei de 3 pessoas. 3 presidentes de associações diferentes. Até hoje, eu consegui em 2. Não precisei ir na 3ª. E olha que eu tinha 127 nomes na lista. Então, o IBC começou numa folha de papel, onde eu escrevi o nome de 127 pessoas que eu conheço, e eu decidi visitar 3, e eu só visitei 2 até hoje. O primeiro foi o presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Certo. Fui lá e disse para ele, eu tenho uma ideia. Presidente, eu quero montar uma empresa nacional. Como que você pode me ajudar? A empresa é disso, eu quero fazer isso. E ele já conhecia meu trabalho, porque eu já atendia como coach. Muitas pessoas do meio dele eram minhas coaches. Eu já tinha. Disse, eu conheço teu trabalho. E aí ele chamou toda a diretoria e disse para mim, como nós podemos te ajudar? Aí eu ouvi de um, vamos colocar ele na nossa revista e vamos chamar para uma palestra. Vamos mandar para os convidados o convite para a palestra. Vamos utilizar as parcerias do outdoor e vamos lançar o primeiro treinamento dele. Vamos utilizar a mídia da televisão, que a gente tem como permuta. E vamos fazer uma parceria com o Zé Roberto, de 50% para cada um. Eu fui lá, pedi para o meu amigo. E te deram a receita de bolo toda. Eu saí de lá pronto. Gente, Deus é tão maravilhoso que eu não tinha a menor ideia que aquilo era possível, né? Tinha uma estrutura de treinamento, que tinha parceria de outdoor, de rádio, jornal, televisão, que a pessoa, não, você passa a ser nosso sócio, porque é uma ideia extraordinária. Fui depois no vice-presidente da CDL, que foi 3, 4 dias depois, e nunca mais fui em nenhum lugar, porque nunca mais parei de trabalhar. Porque eles puseram, eu não me lembro, 400, 500 pessoas em cada auditório, para eu vender o peixe e fazer o pitch de venda do primeiro treinamento. Estou aqui até hoje. Uau.
Caramba, aí com 5 milhões de pessoas e muita 70 gente. 70 e quantos livros? 72 livros. Olha, 13 mil artigos na internet. Cara, agora há pouco eu falava, antes de falar do QR Code que a gente coloca na tela para participar do programa, da gamificação do programa, eu te falava que eu, quando era jovem, Zé, e aí eu vou declarar aqui para você o que aconteceu comigo, para você tentar traduzir isso cientificamente, né, acho que é possível, e até para as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa normal também, né? E eu tinha, quando eu era jovem, sei lá, 15 anos, 16 anos, era como se fosse uma vida paralela mental. Eu tinha uma novela na minha cabeça. Então eu chegava em casa, ao invés de ligar a novela das 8, eu ligava a novela da minha cabeça. Então eu fazia uma vida paralela, eu me imaginando no futuro, tá? Então foi, assim, alguns anos fazendo isso. Então eu tinha hora para se chama de, pode ser meditação, não sei, aí você vai explicar tecnicamente, mas eu tinha hora que eu ficava, antes de dormir, às vezes, eu ficava esse sonho dessa vida paralela, olha que loucura. E ninguém nunca soube disso, acho que não falei isso para ninguém, então eu estou declarando aqui para você, e isso aconteceu. Mas o mais importante é que, um ano, 2 anos atrás, eu me lembrei disso. Uau. E sabe o que aconteceu? É a minha vida hoje. É minha vida hoje, porque eu me lembrei da novela que eu sonhava lá atrás. Como é que explica isso, velho? Que lindo, que lindo. Como é que explica isso, Zé? Eu explico. Bom, tudo que existe é porque antes você pensou, consciente ou inconscientemente. Absolutamente tudo. Você olha para esse microfone, alguém pensou nele antes, senão ele não existiria. Como que você vive a vida de hoje? Porque consciente ou inconscientemente, automaticamente ou não, você profetizou, você declarou, você imaginou, você visualizou em algum momento. E esse momento pode ser muitos momentos, mas pode ser ciclos intensos. Então, esse estado que você entrou é um estado expandido da mente, um estado de concentração, um estado de meditação, um estado de oração. Busque as melhores palavras, depende do que a pessoa viveu. Uhum. Mas estado de concentração, estado de fluxo, estado de oração é um estado onde a mente cria uma história. Como o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário, você começou a criar memórias do futuro. Nós chamamos isso de memória de futuro. Tecnicamente é assim que chama. Tecnicamente é memória de futuro. Para o cérebro, as memórias do futuro, elas existiram. E toda vez que eu faço algo, é mais fácil fazer de novo, porque eu já tenho uma experiência construída. Olha que lindo. Então, meditar, o que eu ensino as pessoas fazerem hoje com consciência, e eu fico dando toda a base científica para a pessoa entender que ela pode fazer isso, que é poderoso, você fez intuitivamente, você fez inconscientemente, automaticamente. Você já começou a ver o futuro no presente. Mas sem saber que ele poderia ser, que ele era possível. E você estava criando a história, a novela, a sequência de metas e objetivos. E a tua mente, consciente e inconscientemente, automaticamente, fez tudo para honrar tuas memórias. E hoje você vive o que você sonhou lá atrás. Porque antes de existir, tudo foi um sonho. Zé, me fala uma coisa. Hoje, tantos anos depois do acidente, tantos anos depois da situação, você se considera um cara 100% realizado? Você ainda é uma pessoa que tem sonhos, metas? Porque você conquistou muita coisa na vida. Você já é um cara realizado, né? Vamos dizer, financeiramente, em geral. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Eu tenho alguns sonhos, eu ainda tenho sonhos, né? Bastante. Eu queria saber de você, os seus. Assim, o que você quer conquistar para o IBC? O que você quer conquistar para a sua vida? Como é que é a tua vida hoje? Porque você é um cara workaholic, como já foi dito aqui. João, todo mundo que para de sonhar, ele morreu. Tá. É o combustível que nos move. Sabe, o que faz você acordar de manhã? O que faz eu acordar de manhã são meus filhos, minha família, primeiro, com certeza, né? Que é desafiador, inclusive. Mas, o que mais? Ajudar as pessoas e tocar a vida das pessoas de uma forma científica, mas tão simples, que elas possam acelerar os próprios resultados muito rápido. Demorei décadas e décadas. Como ensina a pessoa a fazer isso em dias, ou semanas, ou meses? Como diminuir o tempo de evolução, de maturidade? É para isso. Eu tenho convicção que é para isso que eu existo. Meu maior sonho, hoje a gente tem aí quase 5 milhões e meio de alunos, antes dos 100 anos, completar 50 milhões de pessoas impactadas. Então eu tenho um alvo ousado, né? Porque eu estou 11%,
É um alvo ousado. Mas como tem muita mídia, internet, e cada vez eu me sinto mais preparado e mais sólido Para isso, para inclusive. isso, exatamente para isso, e eu sou muito aberto sobre unir ciência e espiritualidade, eu amo. João, eu sou cientista, mas eu sou cristão, daquele fervoroso, né, de carteirinha. E foi vendedor, né? E vendedor. E você vendedor raiz. E também você teve alguma experiência no mainstream, na TV, quando você fez lá com o Roberto Justo, Fiz, o conselho do Roberto Justo. Isso, né? fui conselheiro. Conselheiro, você, Roberto sua Justo. imagem estava em todos os aeroportos do país, né? Sim. Você apareceu bastante na mídia. Né? Represento o Brasil na Universidade de Ohio há 9 anos. Uhum. Já dei aula, né, pela Brasil Conference em Harvard também. Eu gosto, né? Eu gosto de ter essa conexão. Mas o grande sonho é impactar mais pessoas. E dentro desse impacto é fazer uma meditação com 50, 60 mil pessoas presenciais. Num estádio de futebol. Num estádio de futebol. Bora fazer isso. Vamos fazer isso. Presenciais. Onde ali, por 1 hora, a pessoa vai sentir a vida dela inteira e ela vai poder escolher criar novas memórias do futuro. Ela vai poder se conhecer mais, perdoar o que precisa perdoar, sonhar o que precisa sonhar em 1 hora. Esse é o meu maior desafio. Presencial. Opa, isso é um sonho Porque pela possível. internet a gente já fez isso, né? Muito mais. Mas presencial... Uau, esse é o meu maior sonho. Isso é um sonho possível, né? Possível. Totalmente possível. Tendo um filho como você tem, que é o Marcos, que entende muito de marketing também, Sim. tendo os seus amigos todos desse meio. João Kepler. Com certeza a gente vai realizar esse sonho. Eu tenho um sonho de investir em 5 mil empresas. Né? Então, você já tá indo bem, né? Tá indo bem, quase 2 mil, né? Tá indo bem. A gente vai chegar lá. Olha, você tem algumas frases que são emblemáticas para mim. Né, como, por exemplo, no livro, que você tem um livro também chamado Seja a Solução dos Seus Problemas. Né? Será que os seus problemas são reais ou você está sofrendo problemas imaginários? Né? E entre vários livros que você tem, um deles é esse que me chama a atenção. Como é que você chegou nessa resposta? Assim? Como é que você consegue identificar se de fato é um problema ou não da pessoa? Olha Sim. que legal. Primeiro eu vou te falar que esse livro é o que eu mais vendi de todos. Não é o Mindset Milionário? Não, o Mindset é o terceiro. Mindset Milionário. É o terceiro livro. Mindset Milionário. É o terceiro livro mais vendido. É o terceiro livro mais vendido. Esse aqui é o Seja a Solução dos Seus Problemas. Desperte Seu Poder é o segundo. Desperte Seu Poder, que é o nome do treinamento que você tem, que é o maior, não é? Que é o maior. Que são 3 dias. 3 dias. Tá. Que é um evento de muita gente. De muita gente, tá. Exato. Que nasceu do livro que eu escrevi. Nasceu do DSP, Desperte Seu Poder. Isso. Tá. Esse livro, Seja a Solução, ele tem 4.700.000 livros comercializados. Uau. O DSP, 4 milhões. Tá. E como é que você consegue, então, saber se de fato é um problema real ou não? Isso é muito legal. Existem 2 tipos de problemas, o real e o imaginário. O problema real, quando eu tenho consciência dele, eu já sei a solução. Porque se eu souber a solução, eu nunca vou ter um problema. Por que eu sei que é um problema? Porque eu já conheço a solução. Como que eu sei que eu estou com um problema? Porque eu sei que o que eu estou vivendo não é como eu deveria. Então, se eu sei como eu deveria e eu não estou vivendo, eu já sei a solução. Eu não estou fazendo, mas eu já sei. Ninguém tem um problema antes de encontrar a solução. Ninguém. É impossível ter um problema sem conhecer a solução. Senão você não sabe que aquilo é um problema. Mas às vezes a solução, pelo que você tem de conhecimento, é a coisa que mais... Por exemplo, eu tenho que pagar um boleto, eu preciso do dinheiro para pagar o boleto. Às vezes a solução, ele até sabe que é o dinheiro para pagar o boleto, mas ele não sabe que tem outras opções. Sim, mas o que ele não fez que ele deveria ter feito, que o dinheiro deveria estar ali? Ou o que ele deveria ter pensado antes de assumir aquela dívida? Entendi. Agora, e o problema imaginário? Esse é um problema enorme, porque ele não existe. Tá. Pensa você lutar... As pessoas que sofrem à toa, é isso? Isso. Porque aquele problema é imaginário. É imaginário. O que é ansiedade? Excesso da dor que eu ainda não vivi no futuro. O excesso da dor no futuro, mas eu estou no presente. Eu não cheguei no futuro, por que eu estou sofrendo? Sofrendo antecipadamente. Eu estou sofrendo de algo que eu acho que eu vou sofrer. Certo. E eu sofro pra caramba. Isso é ansiedade. Então, o problema imaginário, a ansiedade é um problema imaginário. É difícil lidar com ela, porque ela não existe. Agora, eu imagino que eu vou sofrer amanhã, já começo a sofrer hoje. Gente, como é interessante. E se eu não sofrer? Tá ansioso por quê? E se não acontecer? E se não acontecer? Mas isso é um exercício. É um exercício. Que você ensina o cara a se respirar e se preparar para isso. Exatamente. Né? Eu vou falar uma coisa muito, muito diferente. A respiração é a base da vida. Gente, é tão poderoso isso, a gente parece que é uma metáfora, né? Não é uma metáfora.
Quando eu respiro, eu busco o centro. Quando eu respiro, eu tenho uma consciência que eu estou aqui agora. Por exemplo, eu estou sentindo agora, tomando consciência da planta do meu pé no sapato que eu estou usando. Aliás, é um tênis. Né? Eu estou sentindo o peso na minha bacia aqui, na minha coxa, direita, esquerda. Estou tomando consciência. Quando eu vou falando isso, tomando consciência, eu estou tomando consciência da roupa em toda a extensão do meu corpo. Onde que eu estou? Agora, conectado em mim. Cadê a ansiedade? Que jeito? Eu estou com a consciência no meu corpo. Ou seja, pensando no agora. Estou pensando agora. No agora. E não o que eu posso fazer para pensar agora? Então, tem diversas ferramentas, né? Uma chama Eu Estou Aqui Agora, que é uma sequência de perguntas que você começa a rir, né? Você está sofrendo que não existe. Caramba, tá tudo bem aqui. Tá tudo aqui. O que eu estou sentindo aqui exatamente? Eu estou muito feliz de estar aqui aceitando o teu convite. Que legal. Eu estou muito... Porque eu amo compartilhar conhecimento. E o medo? O medo embarcado nesse processo? O medo não é bom para respeitar o que está por vir, muitas vezes? Que legal. Vamos falar de medo. Bora. Medo... Bom, depende do autor. Existem 5 emoções, 12 emoções ou 87 emoções no cérebro do humano. Certo. É melhor trabalhar com 5 emoções, que essas 5 emoções startam as outras. Uma dessas 5 é o medo. Por que uma pessoa tem medo? Só tem uma única explicação, não tem duas. Porque a minha mente está falando para mim que eu estou em perigo. Se eu não tiver consciência que estou vivendo algum tipo de perigo, eu nunca terei medo. Então, medo é uma tomada de consciência que eu estou vivendo algum tipo de perigo. Não existe medo sem perigo. Então, mas o medo não gera ansiedade também? O medo também gera ansiedade, por quê? Porque eu fico pensando, se eu sofrer amanhã. Exato. Agora, deixa eu te falar. Se o medo é uma tomada de consciência de perigo, tá. Zé, onde você está agora? Estou na frente do João Kepler. O que você está fazendo? Eu estou sentado. Que roupa que você está vestindo? Eu estou vestindo aqui um costume azul. Você está de relógio ou não está de relógio? E o que está acontecendo agora? As paredes, você está seguro? Estou seguro. Então por que você está com medo? Eu já tirei a pessoa. Porque o medo é uma reação. Olha que legal. A emoção é uma reação automática do corpo. Por alguma razão, o teu sistema te defende, te dá uma posição de alerta. Então é automático. A gente não controla a emoção. Nós damos nome para a emoção. E toda hora que eu falo que eu estou com medo, o medo já é um sentimento. A tomada de consciência da emoção, que é uma reação química e automática do corpo, ninguém controla. O que eu controlo é, ao saber que o corpo está conversando comigo, eu dar uma explicação para isso. Isso é sentimento. Então, nós temos a capacidade de lidar com os nossos sentimentos, mas as nossas emoções são automáticas. Mas pensa que tem uma intenção positiva no medo. Te preservar. Te cuidar. Se nós não tivéssemos medo e atravessássemos a rua com 2, 3 anos, morreríamos atropelados, com certeza. Então, o medo também é bom. Muito bem. E, por outro lado, quando você fica com a cabeça no passado, isso é a depressão. Que é o mal do século. O excesso. Ou seja, tem mais gente depressiva. Tem mais gente depressiva do que ansiosa, isso? Tem mais gente o excesso da dor do passado. Isso. Excesso. Porque a dor existe, só que ela é em excesso. Isso. É uma percepção amplificada de uma dor. Pensa, eu não estaria aqui se eu não tivesse estado na UTI. Certo. Mas estar na UTI é trágico. Meu coração parou, eu fui reanimado. Eu sou um cara que renasci mesmo, fisicamente. Isso é horrível. Como é horrível, se isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu jamais seria quem eu sou. Então, a vida não é aquele dia, aquele evento, é o que ele fez comigo. Mas quando eu restauro isso, isso me dá poder. Isso, a restauração que você está falando é a ressignificação? É a ressignificação. Essa é a palavra? É a palavra. No coach, a palavra é ressignificação. Certo. Que é reprogramar? É o quê? É reprogramar, que dar um novo sentido e um novo significado para a dor como aprendizado. O que aconteceu com você, por exemplo, É o maior aprendizado da minha vida. Certo. Deus disse, filho, faz a sua parte agora, é o conhecimento que você tem. Usa método e ensina as pessoas. Para que você está vivendo? E olha, você vai ser bem remunerado por isso. Porque o melhor, né, que além da gente se divertir, apaixonar e ensinar, a gente ainda é bem remunerado por isso. Tudo isso que você está ensinando, está falando aqui, Zé, é o que a gente pode chamar de inteligência emocional? É o que se fala como inteligência emocional? O que a inteligência emocional pode ajudar um empresário, alguém que está passando por uma dificuldade? Porque se a gente está falando de ansiedade, falando de várias coisas, a inteligência emocional ela é um comportamento? É a capacidade que você tem, cognitiva, de usar tudo isso que está acontecendo a teu favor.
Usar a seu favor. Usar a seu favor. A capacidade que você tem de atribuir bons significados para estresse, para depressão, para ansiedade, te dá uma boa inteligência emocional. E eu não consigo lidar com isso, eu não tenho inteligência emocional. Então a vida traz um problema para você. É aquele impacto, acontece. E aí? Quem tem inteligência emocional, o que vai fazer na raiva? A raiva é um processo químico do cérebro que acelera a frequência do cérebro, que a pessoa perde o rumo, perde a visão, o norte, fala o que não precisa, faz o que não precisa. Como que eu saio da raiva? Respirando. Respira. E não é uma metáfora. Quando eu respiro, eu acalmo a mente e a frequência que está assim, a reação, com essa velocidade, estabiliza. Acabou a raiva. Ou acabou ou amenizou, né? Ou amenizou. E o melhor, qualquer emoção só dura 90 segundos. São 90 segundos? Só no máximo. É essa a pergunta que eu te falei. Quanto tempo dura uma emoção dessa? No máximo 90. Qualquer emoção, a gente fala muito da raiva, porque a raiva é um bom exemplo para explicar, mas é qualquer emoção. Qualquer emoção, o pico. A pessoa mais raivosa do mundo consegue ficar com raiva 90 segundos. Mas e aí? Aí acabou o processo. É química no cérebro. Mas eu quero ter mais raiva. Aí eu vou lembrar de novo. Aí eu tenho mais 90 segundos. Quer sofrer? Lembra de novo. Mas pelo amor de Deus, não sofre não. Eita, Zé. João, essa é boa que você me perguntou. O que é a falta de perdão? Sim. É porque o perdão ajuda nesse processo, né? Isso. O que é a falta de perdão? É uma escolha inconsciente que você tem de continuar sofrendo. Você mesmo que eu não perdoo, isso é um absurdo, eu não perdoo. Fez coisa comigo, né? Isso é um absurdo, porque essa pessoa essa fez. Então, inconscientemente, o que eu estou escolhendo? Toda vez que eu lembro daquilo, eu vou sofrer de novo, de novo e de novo. O cérebro não sabe o que é real e imaginário. Aquela dor que era 10, daqui a um ano vai ser 100, o peso, muito pior. Não vou perdoar um absurdo a pessoa fez. Deixa eu te falar, já foi. Todo mundo erra. Eu estou escrevendo esse livro, todo mundo erra. Eu estou escrevendo um livro agora, todo mundo erra. Bom demais. Todo mundo erra. Gente, deixa eu falar, já foi. Você vai continuar sofrendo? Você quer ficar doente com isso? Ou o cara errou, todo mundo errou. Já errou, acabou. Eu vou separar aquela dor do fato, porque o fato está lá. Então fui pra TI, mas não estou sentindo nada mais. Isso curou minha vida. Eu sou outra pessoa. Mas quando eu estava lá, eu estava desesperado, estava morrendo. E você tem casos de perdão na sua vida, além desse? Infinitos. Muitos, nossa, né? São muitos. Porque a vida é assim, né? Tem muita gente que passa pela sua vida e você tem que entender que isso é normal, né? Errar é normal. Exatamente. Gente, errar é normal. E quem não erra está no céu junto com Jesus e Deus. Todo ser humano na face da terra só está vivo porque acerta e erra. A dualidade é a única razão da existência de uma alma num corpo físico. Se você não errar, você não está nessa terra. Nós erramos, somos duais. Olha, vocês estão tendo uma aula hoje aqui incrível de mentalidade. Eu, por mim, ficava 3 horas com o Zé. Toda vez que eu estou com ele é uma aula e a gente se gosta muito e aprofunda os assuntos. Mas, infelizmente, o Pivotando, a gente tem que seguir para o final. Mas eu não posso ir para o final com 2 coisas que eu preciso saber, né? Você hoje tem mais de 16 empresas, investe no mercado imobiliário, tem várias coisas. Investe com a gente lá em startup também. Mas eu queria saber um pouco da casa do Zé, né? E depois eu vou te fazer uma pergunta final. O que é a casa do Zé? Porque você chegou no mainstream, né? Todo mundo te conhece, você 5 milhões de alunos. Por que você resolveu fazer a casa do Zé, que é uma casa tipo um Big Brother na internet? Bom, isso aconteceu na pandemia, a primeira ideia. Então, como que eu levo ensinamento, como eu levo experiência para as pessoas que estão em casa? Vou fazer um reality show, mas um reality show com metodologia educacional, onde o verbo é elogiar, perdoar e honrar. Criticar jamais. Então já é completamente diferente. E você vai assistir um reality show assim, vai dar briga. Pois é, lá vamos eliminar as brigas. E as pessoas gostam de assistir coisa que não tem treta? Gosta. Não, porque lá, mas tem umas tretinhas lá, não tem? Tem umas tretinhas, mas aí é emocional, né? É ressignificado. Tá. Agora pensa, você lembrar, por exemplo, da morte da sua mãe, que você não trabalhou o luto e você vê um atendimento lá, ao vivo, a pessoa elaborando um luto. Gente, isso é muito forte. Isso é filmado, né? Filmado o tempo todo. A pessoa está dormindo, filmando igual o Big Brother. Acorda, toma café, filmando. E aí, tem muitas coisas que eu faço, João, que eu não gosto de mostrar, de falar. É muito profundo.
Na pandemia eu disse, Deus, eu vou contar tudo. Vou mostrar. Falar de constelação, vou falar de meditação, vou falar de terapia, vou falar de intervenção, vou falar de luto. Deus me deu o dom, estudei a vida toda, deixa eu mostrar. E eu mostrei, foi tudo. Mostrou. Então foi muito, muito emocionante. E lá eu provo que uma única emoção reconstrói uma vida inteira. Só uma emoção. Nós temos um colega aqui da casa que participou, que é o Lucas, né? Ah, do Carrinho sim. Maia. Participou Sim, o Lucas. Lucas Guimarães. O Lucas está aqui também. E participou lá, além de várias outras pessoas que participaram. E Zé, a casa do Zé, então, é uma... Como? Em 7 dias você restaura, reconstrói, ressignifica, empodera, chora o que você precisa chorar, ri o que precisa rir e projeta o que você projetar. Então, teve a casa 1, 2, vai ter a 3? Ah, já teve várias. Teve mais? Já teve mais. Todo ano, então? 4, 5, isso. Ah, todo ano tem. Qualquer dia eu vou, hein? Eu vou, hein? Será se ele me convida? E aí é uma longa história, né? De meditação, de piscina, de renascimento dentro da água. E você conhece, né? Eu tenho um salão de festa muito maravilhoso, uma estrutura Sua casa é muito maravilhosa lá em Goiânia. Então, você tem uma residência aqui em São Paulo também? Tem. Zé, ninguém vai embora do Pivotando, depois de tudo que você ensinou. Aliás, você trouxe livro para mim, né? Trouxe livro para você. O Mindset Milionário. E essa revista é o quê, Zé? Essa revista é a revista Forbes. A Forbes, olha como ele tá bonitão na Forbes. Na capa. Nosso bilionário Zé Roberto Marques na capa da Forbes, muito bacana. Cientista da mente milionária. E o livro dele, Mente Milionária, Mindset Milionário, também, Zé Roberto Marques. Obrigado, Zé. Muito bacana ter você aqui. E eu queria que você deixasse uma dica, uma coisa que você não falou ao longo desse papo nosso, que falou muita coisa, mas que você pudesse ajudar quem está assistindo como uma lição final. O mundo é sobre energia. A mente é sobre energia. O pensamento é sobre energia. Eu quero convidar você a refletir da onde você está tirando energia. Quando você acorda de manhã, qual é a tua fonte? Provavelmente, muitos de nós temos uma fonte maior. Deus, Jesus, fé. Isso é poderoso. Mas no nível da mente, no nível de realização terreno, onde você está tirando energia? É do teu filho? É da tua família? É do teu trabalho? É dos teus amigos? Quanto mais energia você tiver uma fonte para se inspirar e abastecer, você terá muito mais resultados. Leva para a sua vida. Da onde você está se energizando todos os dias, enquanto você tem vida nessa terra. Uau, olha aí. Esse podcast hoje, de fato, foi uma energia, né? Foi uma fonte de inspiração para que você procure o conhecimento, o seu autoconhecimento. Procura lá Zé Roberto Marques nas redes sociais, o IBC Coaching, né? E os livros do Zé. Tenho certeza que você vai aprender muito, assim como eu aprendo, assim como milhares de pessoas, 5 milhões de pessoas já aprenderam. Zé, eu tenho um presente para te dar, que é exatamente com seu nome personalizado. Olha isso. É um presente de uma startup chamada LeBlanc, que tem a caneca com seu nome. Já que quando eu fui lá no Pode Zé, você me deu a caneca, eu estou devolvendo com um café especial. Essa startup ela faz presentes personalizados no nome das pessoas e dados variáveis de grande quantidade. Então, tá aí a LeBlanc ajudando as pessoas e presenteando o Zé Roberto, todo mundo que vem aqui, Zé. Muito obrigado. Que ideia fantástica. Bacana, gostei. Né? Bacana. A minha caneca não é personalizada, eu aprendi mais uma. Bota aí o nome, mostra o nome aí para todo mundo. Gente, eu aprendi mais uma. Vou personalizar o nome, né? Além do Pode Zé, agora tem o nome do convidado. Gostei. Muito bom. É isso aí. E você que assistiu o Pivotando dessa semana, tivemos uma aula hoje, uma aula de mentalidade, uma aula incrível de sobrevivência, de pivotagem, de tanta coisa que eu me inspirei muito, como eu digo a vocês sempre, eu uso esse tempo do Pivotando para me relacionar, para voltar a bater papo, trocar ideia com os meus amigos, né? Que são vocês, e você principalmente, que é um grande pensador que me ajuda bastante a me conhecer, né? Amém. Acho que é isso que faz a diferença. Quando eu aprendi a me conhecer, a minha vida transformou, e você é um dos responsáveis por isso. E você, quero te agradecer por ter participado mais esse episódio do Pivotando. Lembrando que nesse QR Code você responde perguntas do episódio, você ganha prêmios, tem um e-book desse episódio, enfim, várias coisas legais aí na ferramenta de game, onde você pode participar aqui do programa Pivotando. Até a próxima semana, Zé, obrigado. Gratidão. Valeu. Bye.